Fala, torcedor do Palmeiras! Uma ótima noite para todos vocês que estão aqui diariamente no canal. Vamos para a informação do Verdão. A Marina Buffon da Gazeta Esportiva traz atualizações importantes. Tem novidades sobre o Vitor Roque e também sobre o Paulinho. Movimentação forte nos bastidores do Palmeiras, hein? E na sequência tem um corte do UOL Esporte falando de mercado da bola. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E fica até o final do vídeo, porque vou deixar as imagens do último treino do Palmeiras. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, galera! Pois é, Michele, a torcida é sempre muito ansiosa, né? O Vitor Roque, claro, já jogou, já mostrou o seu valor aqui no Palmeiras. Ele vem sofrendo bastante depois das pancadas na reta final do Campeonato Paulista, principalmente no jogo contra o São Paulo. Tá ainda fazendo um cronograma individualizado aqui na academia de futebol. Hoje o time treinou pela manhã e ele seguiu assim com esse tratamento. Não há uma expectativa de que ele seja titular já na quinta-feira, porque ele tá fazendo esse processo realmente aí de recuperação para estar 100%. Porém, diante de todos os desfalques que o Palmeiras tem por conta da data FIFA, enfim, ele pode fazer esse sacrifício. Então, Abel Ferreira vai ter que avaliar certinho o que ele vai fazer para utilizar ou não o Vitor Roque desde o início dessa partida contra o Grêmio, que acontece lá na Arena Barueri. Agora, Paulinho, o torcedor quer ver em campo. Ele já havia prometido que depois da data FIFA seria aí um grande retorno dele. Porém, ele está evoluindo bem. Informações que a gente conseguiu aqui na TV Gazeta Apurar de que ele está evoluindo muito bem nessa recuperação dele após cirurgia, enfim, após todos os procedimentos que ele fez. Mas ainda também não há uma data certa, específica para ele voltar. O que a gente pode dizer é que hoje ele deu mais um passo nessa recuperação. Ele trabalhou como coringa, né? Assim, quando o jogador ele não tem tanto contato físico para não sofrer nenhum tipo de entrada mais dura ou coisa assim, mas trabalhou ali com os colegas, trabalhou nos dribles, tocando a bola para os parceiros e voltou a treinar com os meninos da base que ele já vem fazendo há algum tempo. Então a expectativa é que depois da data FIFA ele volte, mas a data FIFA acaba agora. Será que ele volta já mesmo ou ainda tem mais algumas semaninhas de recuperação? É a grande dúvida, Michele. O Paulinho é uma questão assim, a gente só vai acreditar vendo, né? Porque não tem data, fica muita dúvida, o Palmeiras não fala. Você tem alguma informação de bastidor a respeito do Paulinho, Alex Miller? Porque não. Já deu mais de um ano? Deu um ano já? Deu. Tá dando, vai dar um ano em julho que ele não jogou, né? Que ele não joga, porque ele participou do Mundial de Clubes. Isso. Jogou alguns minutos, o suficiente para fazer um gol de classificação contra o Botafogo, né? Mas já entrou em campo mancando com dores. Quer dizer, não dava mais para continuar. Foi realmente uma necessidade ali a utilização no Mundial. E depois foi obrigado a ser submetido a uma nova cirurgia. E o Palmeiras está tendo todo o cuidado e paciência do mundo para devolver o Paulinho ao campo na mais perfeita condição. E parece estar chegando perto desse momento. Agora, qual que é o grande desafio? Qual? O primeiro já foi superado, que é ele treinar como ele está treinando com bola, sem sentir aquela dor que o incomodava. Então ele não tem mais dor. Porém, um jogador que fica muito tempo inativo, se a gente somar o tempo do Atlético Mineiro até hoje, são quase 2 anos sem jogar. Mais ou menos o que aconteceu com o Neymar. E aí o que acontece? A musculatura do jogador acaba sofrendo também com uma intensidade muito grande de carga. Ou seja, o Paulinho vai voltar, mas vai voltar muito aos poucos, com uma administração de tempo de jogo. Vai jogar 15 minutos num jogo, mais 20 no outro, fica fora do outro jogo. Vai ser muito aos poucos. O Paulinho, 100%, talvez a gente veja na última parte do ano, nos últimos 2, 3 meses do ano, para que ele possa fazer esse trabalho paulatino de voltar a jogar com a camisa do Palmeiras estando bem. E não se lesionar, né, Garrafa? Exato. Mas a lesão ela faz parte da recuperação e da volta, Michele. Pelo aspecto muscular, como disse o Alex. Agora, a questão é, uma situação é você se recuperar da cirurgia. E outra coisa é quando você é atleta, se recuperar da cirurgia e voltar a praticar o futebol na intensidade. Na mesma dos outros. Na mesma dos outros. E isso vai demorar. Então, eu não me empolgo com essa história, não, volta logo depois da data FIFA. Pode voltar, mas de uma forma gradativa. As notícias pra gente do Palmeiras, o Nino, porque o Adilson Barros, o Matos, já vou perguntar pra você sobre isso, sobre Nino, que você acompanha bem de pertinho ele aí no Rio de Janeiro. Acompanhava, né? Nino, o Adilson Barros deu uma entrevista pra ESPN, falando que sim, queremos Nino, e que o Palmeiras tem que ser esperto para poder fechar essa negociação.
Pois é, a gente tem atualizado a situação do Nino quase diariamente aqui, que é um tema que interessa muito ao torcedor do Palmeiras. E qual é a grande questão agora? O Zenit só vai vender o Nino quando conquistar o campeonato russo, e se conquistar o campeonato russo, nesse momento o Krasnodar é o líder do campeonato russo e o Zenit está brigando ali. O Palmeiras entende que o Nino é o plano A, B e C. Ele é a prioridade para a zaga, ele é o zagueiro que o Palmeiras quer contratar para chegar na próxima janela de transferência. E aí tem essa questão que o Zenit não quer vender. Outro ponto é que o Fluminense também quer repatriar o Nino. Então, por isso que o Anderson Barros fala nessa questão de ser inteligente, porque tem que superar mais uma vez a concorrência do Fluminense, como já aconteceu com o Ares, e também essa questão do Zenit, que não quer liberar o jogador e está na dependência de ser campeão. Então, por isso que ele diz em ser inteligente para conseguir trazer o Nino para o Palmeiras. E o jogo-chave é 14 de abril, Zenit e Krasnodar, que é para saber se o Zenit ultrapassa o Krasnodar e aí consegue conquistar o campeonato para abrir mão do seu jogador e não ficar com ele para tentar o campeonato no ano que vem. E como é que é? Adoro quando você fala. O Zenit só vai liberar no verão. É um dia de verão na Rússia. Então o Palmeiras tem que fechar nesse dia a negociação. É o verão de São Petersburgo. É um dia só o verão lá, né? O verão na Rússia é um dia. Eu adoro as metáforas de PVC. Ô, Matos, você conhece bem Nino já há algum tempo, todos nós conhecemos, mas você está aí de pertinho, né? E o que você me diz de Anderson Barros falar que sim, queremos Nino e vamos para cima? Bom, é mais um dirigente que vai ter que lidar com o Zenit, né? Mais um dirigente brasileiro. Já vimos dirigentes do Corinthians, do Flamengo, do próprio Palmeiras, no caso do Claudinho. Até agora não vi nenhum histórico de dirigente brasileiro se dá bem com o Zenit. Na verdade, ele enrola para liberar o jogador que eles não querem liberar, é um martírio. Começa com esse papo de, vamos ver se não sei o quê, 10 mil condicionantes, e depois ficam... Assim, a única transação que eu vi sair das últimas, que eu me lembro aqui, foi a do Wendel, que era um jogador que estava para sair, que depois acabou desfeito porque o Botafogo estava sem dinheiro. Mas foi caríssimo também, né? Era 20 milhões de euros, uma coisa assim. Não é uma negociação fácil com o Zenit. Eu compreendo a insistência do Palmeiras, porque eu concordo que é um jogador que encaixaria muito bem com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem dois zagueiros que são bons de combate, mas tem uma dificuldade de saída de bola. Os dois. E esse é um outro problema da saída do Piquerez, né? Que ele tinha essa saída também pela lateral esquerda. E os dois têm essa dificuldade, e o Nino é um jogador de excelente saída de bola. Tem um passe muito bom lá de trás. Jogo associativo, não era à toa que ele era o pilar da defesa do Fernando Diniz, daquele jeito de jogar. Vinha o André para se associar com ele, enfim, eles saíam jogando. Acho que ele traria um grande acréscimo para o Palmeiras se fechasse a negociação. Agora, a questão é essa aí. O que o PVC falou é verdade. Tem um dia de verão, é o único lá que... E ainda tem que ver lá como é que é o pôr do sol, porque dependendo, tem vezes que o sol não se põe, né? Isso aí é no verão. Então tem que ver, dependendo de como é que vai falar o dia que vai sair, aí já, não, o sol já nasceu aqui de novo, já não vai rolar de novo. Qualquer coisa, desculpa pro Zenit para não fechar uma negociação. Tem duas coisas que se aprende em São Petersburgo. Vai. São Petersburgo é uma cidade linda. Fui para São Petersburgo na Copa do Mundo. Sim. Você lembra do estádio, PVC? Com o fundo daquele arco, o jogo que o Messi consegue levar a Argentina para a classificação? Você estava nesse jogo contra a Nigéria, eu acho, né? E o Brasil jogou lá contra a Costa Rica também, assim. Contra a Nigéria não estava. Eu estava nos dois jogos do Brasil lá. E São Petersburgo é uma cidade linda. E outra coisa que você aprende é que por que o Lenin, assim que terminou a Revolução Russa, ele mudou a capital para Moscou, né? Porque o palácio fica do lado do rio Niva. Então você vinha remando, descia do barquinho com a metralhadora, depunha o czar, fazia a revolução e mudava a capital para Moscou. Que não vai ser aqui que eu vou morar, não. Os caras vão vir de barquinho para me derrubar daqui. Tô fora. Aí fica muito fácil, né? Por que o Lenin mudou a capital para Moscou? Por causa do rio. Acho que por causa do rio Niva. Fica bem do lado do palácio. Boa. PVC é muito cultura, né, gente? Cultura de futebol e cultura geral. Latif, você não vai embora daqui sem trazer boa notícia para os palmeirenses, porque senão eu vou brigar com você.
Coitada de mim. Vai, dá a notícia do Paulinho. Eu tenho uma boa e uma ruim pra balancear. Quer começar com qual? Com a ruim, sempre. Com a ruim. Sempre. Tá, vamos lá. O Palmeiras treinou na manhã de hoje, visando o jogo contra o Grêmio na quinta-feira, e o Vitor Roque, mais uma vez, não participou da atividade. O Palmeiras tem resguardado o Vitor Roque, ele ainda não está 100% recuperado daquela pancada que ele sofreu nas semifinais do Paulistão no dia 1º de março, e até o momento ele não está 100%, e o Palmeiras traçou um plano para que ele se recupere na parte interna da academia de futebol e não foi para campo nenhuma vez desde a volta da pausa para a data FIFA, né? O elenco se reapresentou na semana passada e o Vitor Roque ainda não foi a campo. Por outro lado, o Paulinho deu mais um passo no recondicionamento físico. Antes, ele só participava de treinos com crias da academia de futebol que completavam as atividades e hoje ele participou como coringa com os demais jogadores do elenco, né? Participou só de um tempo da atividade, mas é um ponto positivo, já que o torcedor do Palmeiras vive dias de ansiedade pelo retorno do Paulinho, que ainda não tem data para voltar, mas está cada vez mais perto. Mas o PVC não era abril? Estava definido isso, não? A gente falou A gente aqui... que definiu, né? Não, aqui a gente falou maio e aí começou o pelotão de choque a dizer que era março. Março não é, porque 1º de abril é quarta-feira e amanhã joga a seleção, dia 31 de março. O que está se falando, ele depois da data FIFA, o Palmeiras não tem pressa. O Anderson Barros, no Bola da Vez da ESPN, foi muito categórico sobre isso. Assim. O Palmeiras fez a contratação sabendo que tinha um risco. Depois do Mundial, se decidiu que ele ia parar e podia parar por um ano. Está tudo dentro do que se planejou. Se entende que o tempo que ele ficou fora vai ser restituído de algum jeito. Na sequência, vai ser recompensado, seja pela qualidade do jogo, seja pelo tempo de contrato. Então, não tem uma pressa. Agora, ninguém aqui quis ser profeta do apocalipse quando a gente disse que o prazo é o esperado maio. E que ele jogue no ápice da sua forma depois da Copa do Mundo. Pode ser abril? Pode ser abril. Pode ser abril que ele volte a jogar? Pode. Ele está voltando, ele tem mais 2 semanas para começar a treinar junto com o grupo, ele pode voltar no dia 20 de abril, dia 25 de abril, dia 15 de abril. A lógica é pensar em maio para ele voltar a jogar. E aí, claro, que ele vai se recondicionar com jogos também. Maio já entra a Copa do Mundo já. Aí vai ficar treinando, né? Pelo menos com ele o vai grupo. se recondicionar numa condição melhor do que ele tem para voltar a jogar no ápice do que ele pode render depois da Copa do Mundo. Mas a tendência é que ele jogue em maio, talvez antecipe um pouquinho para o começo do final de abril. O Palmeiras quer que o Paulinho fique 100% à disposição, porque isso nunca aconteceu no Palmeiras. Se a gente for lembrar como foi no começo ali do Paulistão, no Mundial do ano passado, ele entra, joga 10 minutos, joga 15, joga 20. Faz diferença. Joga 30, faz a diferença, mas ele nunca consegue chegar ao 100%. E o Palmeiras agora quer fazer esse trabalho. Não tem por que acelerar esse retorno, porque o Palmeiras tem conseguido desempenhar bem e é um jogador que o Palmeiras tem muita expectativa. Eu já ouvi algumas vezes isso lá dentro, de que o grande reforço do Palmeiras para 2026 é o Paulinho, não é nem o Arias que chegou custando 25 milhões de euros. Então, o Palmeiras conta aí os dias para ter o jogador. Não adianta apressar, depois ele já ficou praticamente um ano fora. Não adianta você apressar agora para ele voltar mais rápido e ter uma lesão. Ele tem que voltar quando estiver bom. Ô, Mato, só uma doideira aqui que eu tô viajando e pensando. Vitor Roque e Paulinho fora, né? Olha o investimento nesses 2 atletas, né? Mas não pode contar nesse momento com nenhum dos dois, né? Bom, enfim, é do jogo. Mas o Vitor Roque é pontual, né? Vai ser alguns jogos, ele tá com alguma dificuldade no início desse ano, teve algumas mais lesões do que é costume, que é um jogador muito forte. Agora o Paulinho, eu não consigo entender esse planejamento de um ano. A gente planejou para usar 1 ano e meio depois da contratação, foi isso? Não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou. O que ele falou foi que a contratação foi feita sabendo que tinha um risco e que agora você não tem a pressa de fazer ele voltar rapidamente. A informação que eu tenho é que ele vai voltar em maio, mas pode ser um pouco antes? Pode ser. O que o Anderson Barros falou foi, a gente sabe que esse período que ele ficou fora vai ser recompensado, seja por extensão de contrato, seja pelo que ele vai pagar. Não era para ter 1 ano e meio fora. O que o Anderson disse foi, tem um risco. Aliás, né, tinha um risco.
Nessa entrevista do Anderson Barros, muito curioso, né, Latif? Ele fala no mudança de perfil de contratação, né? Palmeiras primeiro focava jogadores de 23 a 25 anos, né? Claro, sempre investindo na base também para poder contar com os garotos. Chegou um momento que sentiu a necessidade, eu achei essa parte bem interessante da entrevista dele na ESPN. Chegou uma hora que o Palmeiras falou, talvez até por influência do Flamengo, né? Tá contratando pesado, falou, a gente tem que trazer jogadores grandes que vêm para resolver, né, Latif? Porque no ano passado o Abel ele perde a final da Libertadores pro Flamengo e ele diz, né, que a experiência ganhou da irreverência. E é muito disso. E aí esse ano o Palmeiras optou por... Só trouxe 2 reforços, né? O Marlon Freitas e o Arias. Só que são 2 jogadores que já assumiram a titularidade imediatamente. E até você ver, o Palmeiras trouxe 2, se livrou de 5. E mesmo assim o time melhorou, porque foi atrás justamente de jogadores assim. E no ano passado o Flamengo trouxe o Jorginho, por exemplo, que chegou e assumiu a titularidade, fez toda a diferença para a temporada. Se livrou é bom, se livrou de 5 Se livrou. Se livrou é um termo interno. Aníbal, Facundo, Mikael, eram jogadores que não conseguiram ajudar. E esses que chegaram fizeram diferença bem rápido. Você sempre tem razão, Latif. Né? Porque o Flamengo jogou a média para baixo nas contratações, né? Ele está buscando jogadores mais jovens, né? Já dito pelo seu próprio presidente, que está buscando jogadores abaixo da faixa de 26 anos. O Latif fez a leitura correta, como o Abel falou, o Flamengo tinha um time mais experiente, de maior qualidade técnica, na minha visão também, e por isso ganhou no ano passado. Mas a média de idade dos dois tem uma disparidade muito grande, né? Do Flamengo é 28, 29, acho que a do Palmeiras é 24, não é isso, Latif? Me lembra aí. Por aí, 24, 25. 24, algo nessa faixa. E eu acho que o do Palmeiras está tentando jogar um pouquinho mais para cima e o do Flamengo está tentando jogar um pouco mais para baixo. Tá valendo. Não tá me vendo, né? Não. Boa! Jogando assim, a gente nem imagina 1 ano, 8 meses, o que vai acontecer no futuro, né? Mas para parar para olhar, quando eu comecei, dificuldade que foi os jogos, as decisões que nós tivemos, muito importante e graças a Deus eu consegui ajudar e hoje ter essa marca, eu fico feliz e dou mérito total aos meus companheiros que a gente batalha, a gente grita um com o outro ali, comemoram junto na hora que a gente tira uma bola, o outro tira. E a gente é uma equipe se forma assim, de guerreiros, de campeões, e a gente tem que ter esse espírito está chegando na gente de uma maneira incrível e é só agradecer mesmo e fico muito feliz com isso. Se em 3 meses de Palmeiras conquistou destaque pelo discurso ativo, Marlon Freitas fez das entrevistas um momento raro na carreira, porque apesar de seguro e comunicativo, cresceu adepto de outra ideia, buscar sempre sua melhor versão e deixar o campo falar por ele. As últimas semanas, contudo, fizeram dessa uma estratégia impossível. Criticado por citar o título paulista como favorito e envolvido no centro da discussão ocorrida em Palmeiras, Cheiz Botafogo, no Allianz Parque, o volante decidiu falar. E antes de embarcar no ano extraordinário que projeta viver, reconhece erros, pede desculpas e abre bastidores da saída do Botafogo ao Palmeiras publicamente pela primeira vez.
Acho que é uma oportunidade de eu pedir desculpas, assumir meu erro da última entrevista. Tentei trazer uma coisa do presente, mas poderia falar de outra forma. Inicia Marlon. Ele faz referência a um trecho de entrevista à ESPN que viralizou com críticas, dias antes da partida pelo Brasileiro, por escolher o Paulista como o melhor título da carreira, em detrimento de conquistas como o Brasileirão e a Libertadores, que ganhou pelo Botafogo. Tentei trazer uma coisa diferente, mas 2024 está na minha história, explica o volante. Foi o melhor ano da minha carreira e por isso falei de 2026, porque acredito que vai ser meu melhor ano. Mas naquele momento eu deveria ter falado das conquistas. Sei que tem quem se identifica, que tem carinho, respeito por mim e acredito que muita gente se sentiu desrespeitado, ofendido com minha fala. Quando saiu, vi que fui mal. Quero pedir desculpas. Sei que errei e reconheço. Completa. Só que o episódio terminou escalonando para além das redes sociais, porque 6 dias após o vídeo ser publicado, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram no Allianz Parque. Protagonizaram, depois da vitória por 2-1 ao Verdão, as cenas da discussão envolvendo ele e alguns jogadores do rival. Sobre a confusão, Marlon se atém a poucas palavras. Quer deixar isso no passado. Limita-se a dizer, portanto, que não gostou do que ouviu, mas conversou com amigos jogadores, funcionários e que o que passou para ele ficou somente no campo. Determinado a colocar um ponto final, acredita que os últimos episódios têm a ver também com a forma com que deixou o ex-clube. E por isso compartilha bastidores da própria saída. Acho que meu erro foi não ter falado. Ficou uma coisa de mercenário, de que cheguei, bati na porta e disse, quero ir embora. Não foi assim. E assim, entre o fim de dezembro e o início de janeiro de 2026, Marlon se transferiu ao Palmeiras por 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões na cotação da época, com um contrato de 3 anos. Apresentou-se ainda na pré-temporada e desde que estreou já como titular contra a Portuguesa na primeira partida do ano, tem sido muito mais que polêmicas. Pelo contrário, fez 19 dos 20 jogos do Palmeiras na temporada e está entre os 3 mais utilizados do elenco, ao lado de Flaco Lopes e Alan. Sustentando justamente as características que o Palmeiras buscava, ele rapidamente se adaptou para criar um meio de campo criativo com Andréas e mostrar, dentro de campo, um papel de liderança que ao time faltava. Essa história começou com a conquista do título paulista sobre o Novo Horizontino em março e segue sendo escrita em pelo menos outras 3 competições que tem pela frente na temporada. No Brasileiro, onde segue líder, na Copa do Brasil e na Libertadores, em que está prestes a estrear. São os caminhos que precisará trilhar para viver o que espera de 2026 como o melhor ano da vida.